Mais uma vez, o torcedor do Santos não aguenta mais. Mais uma vez o Santos perde pontos por causa da defesa. Zé Ivaldo, João Basso, esses são os zagueiros que o Santos tem hoje que o Santos conta. Eu sou o Lucas Santos, você está no canal do Portal Costa Norte. Como você pode perceber, hoje a gente está em um local diferente, o estúdio da Rádio Praia FM. Seja bem-vindo ao nosso canal. A torcida do Santos já não sabe mais o que tem que fazer para o Santos contratar zagueiro. A torcida já protestou, já fez tudo o que podia fazer, e o Santos até tenta no mercado, mas a dificuldade continua e o Santos não traz ninguém para a zaga. A gente conta hoje com Zé Ivaldo, com João Basso, que são zagueiros que claramente não passam segurança para ninguém. O Atlético começou melhor o jogo, como já era esperado pelas últimas partidas que o Santos vinha fazendo, e pelo fato de o Atlético também jogar em casa. Logo nos primeiros minutos do jogo, o Zé Ivaldo comete aquele pênalti que, assim, a reação do torcedor já é algo que é difícil de explicar. A temporada para o Santos, o primeiro jogo do Santos da temporada foi no dia 10 de janeiro. A gravação desse vídeo hoje é dia 13 de fevereiro. O Zé Ivaldo já cometeu 3 pênaltis na temporada. Enfim, pênalti convertido, 1-0 para o Atlético Paranaense. Após o pênalti, o jogo foi se desenrolando, e o que dá pra gente dizer é que a bola nem rolava direito, né? Porque com aquele gramado fica muito difícil, fica muito complicado. É inacreditável que um time de Série A do Campeonato Brasileiro tenha um gramado como aquele. O gramado sintético, ele foi feito justamente para que não exista essa desculpa do gramado natural ruim. Só que quando você tem um gramado sintético ruim, qual a utilidade do gramado sintético? Bom, mesmo com gramado ruim, o torcedor sabe que não é por isso que o Santos perdeu, né? Mais uma vez, o Santos perde por uma defesa patética, por um setor defensivo muito ruim. Só que o que a gente precisa destacar de positivo para esse jogo é o que Miguelito e Gabriel Bontempo fizeram. Assim, o Bontempo o torcedor já sabia, inclusive o torcedor não entendia o porquê que o Gabriel Bontempo não jogava, simplesmente descobriram que o Gabriel Bontempo está no elenco, né, porque ele estava desaparecido, simplesmente não jogava mesmo estando à disposição. Agora, o Miguelito é um caso específico que é importante a gente ressaltar porque quando entende-se que o menino da Vila talvez não tem capacidade de jogar no time atual, muitas vezes ele acaba sendo vendido a preço de banana ou fica encostado. Só que o caso do Miguelito é muito importante a gente falar porque é um jogador que é emprestado para o América Mineiro, joga muito bem no América Mineiro, apesar daquele episódio que a gente não pode esquecer envolvendo racismo, né, que ele teria cometido em um jogo de Série B. O desenvolvimento que o Miguelito teve jogando a Série B pelo América Mineiro foi muito louvável. E é muito importante a gente falar sobre isso porque existem outros jogadores que podem seguir o mesmo caminho. Talvez jogadores que vêm da base e não desempenham o que a gente espera podem ser emprestados, voltar e voltar melhores. O caso do Miguelito mostra muito bem isso. O Santos pode fazer mais isso. E ontem o Miguelito jogou demais, jogou muito. Talvez tenha sido o melhor em campo. Se não foi o melhor em campo, foi o Bontempo, que também é um menino da Vila, e a gente precisa destacar isso. Jogo muito bom de ambos. E é justamente dos pés do Miguelito e da genialidade que ele teve naquele lance que sai o gol do Santos. O Miguelito basicamente deixou 3 marcadores do Atlético Paranaense no chão. O Tassiano, assim, não dá para reclamar, né, porque ele fez o gol, mas ele basicamente rouba a bola do Miguelito. Enfim, ele finaliza muito bem, não lembro se é exatamente de fora da área, mas muito perto de fora da área, finalizou muito bem. Por mais que o Tassiano seja um jogador que é muito sujeito a chuvas e trovoadas, porque o torcedor entende que talvez não tenha técnica para jogar no Santos, ainda assim é importante ressaltar quando o jogador vai bem, né? Até para dar confiança, porque ontem o Tassiano realmente foi muito bem. A partir do primeiro gol, o gol de empate do Santos, o jogo vai se desenrolando, o Santos até consegue equilibrar de certa forma as ações com o Atlético Paranaense. E aí, aos mais ou menos 38, 39 minutos do primeiro tempo, o Santos consegue uma jogada que foi basicamente a melhor jogada do Santos na temporada até agora. O Santos consegue uma tabela no campo de ataque, o Tassiano sai de frente para o gol, talvez não necessariamente tão perto da pequena área, né? Ele estava mais para perto da linha da meia-lua, mas finaliza mal e o gol acaba não saindo, enfim. Mas foi uma jogada realmente muito boa do Santos. Basicamente, a atuação do Santos ontem não foi uma atuação ruim. O Santos jogou bem, a escalação inicial foi até interessante, foi uma escalação boa. O Santos poderia realmente ter tido um resultado melhor. A gente poderia aqui, nesse momento, estar elogiando o Vojvoda, elogiando outros jogadores. Só que, novamente, o setor defensivo, o setor que no começo da temporada não era prioridade para a diretoria, comprometeu novamente. E é por isso que o Santos perdeu o jogo de ontem. No primeiro tempo, o jogo foi até, de certa forma, bom. Os dois times jogavam em transição, tinha contra-ataque o tempo todo. Agora, no segundo tempo,
acontece aquilo que eu comentei com vocês, né. O narrador basicamente pedindo socorro, porque ninguém colocava a bola no chão, era bate e rebate de um lado para o outro, o jogo ficou horroroso. E aí depois de todo esse segundo tempo maravilhoso, com toda a ironia do mundo possível, o jogo chega ao final e o torcedor já entendia que o Santos poderia levar um empate, um ponto de volta para casa, só que acontece aquele lance que o torcedor do Santos se acostumou a ver nos últimos anos, um gol no final do segundo tempo, novamente por culpa da defesa. O Vojvoda, ele tem uma certa culpa em alguns momentos do jogo e ele traz a culpa para si, né, isso é muito complicado. Porque não tinha necessidade nenhuma de colocar o João Basso e querer fazer uma linha de 3 zagueiros para segurar um ponto. O Santos já ia segurar um ponto ou talvez até conseguisse a vitória. O Santos estava até de certa forma bem no jogo. Parecia que em algum momento o Santos ia conseguir levar a vitória para casa. O Santos estava com o Barreal, estava com o Moisés. A princípio, quando o Vojvoda tira o Miguelito e o Bom Tempo, era uma decisão totalmente impopular, porque além de serem meninos da Vila, eles estavam bem no jogo, eram os melhores em campo. Só que com Moisés e com o Barreal, o Vojvoda conseguiu deixar o time ainda melhor. O Santos podia ter conseguido a vitória. Só que alguns minutos depois ele decide colocar Lautaro e principalmente João Basso. Ele faz uma linha de 3 defensiva, uma linha que não está treinada, uma linha que não jogou junto. Ele basicamente desmonta a defesa do Santos colocando um zagueiro a mais. E aí eu penso o seguinte, deve ser muito fácil ser o João Schmidt. É um jogador que não consegue correr. Só que ele olha para o banco e ele vê o Tomás Rincon com 38 anos, um jogador que não consegue, que além de não conseguir correr, o Rincon é um cara que não consegue dar passe, não consegue dar lançamento, não consegue correr, não consegue fazer basicamente nada. Então, o João Schmidt ele fica muito tranquilo para jogar, para errar o quanto ele puder, porque ele sabe que ele não vai sair do time titular. O William Arão não está disponível, está em recuperação ainda da cirurgia da questão da pedra no rim. Não existe uma previsão de quando o William Arão pode voltar, então hoje a verdade é que o João Schmidt está muito tranquilo. E aí, com o João Schmidt e João Basso em campo, o Santos toma o segundo gol e perde o jogo. No final da partida, acredito que no último lance de ataque do Santos, o Vojvoda até manda o Gabriel Brazão para a área, o Gabriel Brazão foi para a área para tentar um gol. Ele até conseguiu cabecear, né, se ele tivesse cabeceado um pouco melhor, talvez um pouco mais para o canto, a gente poderia ter tido uma chance melhor e seria heróico, né? O Brazão que novamente teve uma atuação importante, conseguiu uma defesa e um cabeceio de escanteio que, sem aquela defesa do Brazão, o Santos teria perdido por mais, também teve alguma outra defesa que foi importante. O Santos ainda teve aquela finalização do Igor Vinícius de pé esquerdo, que foi muito bem batida de fora da área, mas enfim, não foi suficiente. O Santos não conseguiu fazer o segundo gol e perde mais uma. O Santos segue sem vencer no Brasileirão. Por mais que seja um começo de campeonato brasileiro, o Santos já está na zona de rebaixamento. O torcedor não aguenta mais. O Santos termina a temporada passada lutando contra essa condição de rebaixamento e começa o ano de 2026 já na zona de rebaixamento. Acho importante levantar um ponto que é o seguinte: é óbvio que ninguém quer perder. O torcedor do Santos não quer ver o time dele perder, os jogadores também não querem perder, por mais que não se esforcem da forma como deveria, por mais que não joguem da forma como deveria. Mas o Santos ganhou do Noroeste, mal ou bem ganhou do Noroeste. Talvez tenha surgido ali uma certa tranquilidade para a diretoria. Se o Santos ganha ontem, novamente, dessa vez contra o Atlético Paranaense, enfrenta o Velo Clube na Vila Belmiro, já com o Neymar provavelmente, e ganha também, talvez isso gerasse uma tranquilidade para a diretoria que não deveria gerar. Por mais que a derrota de ontem seja negativa em relação a basicamente todo o contexto, foi importante nesse ponto, porque dessa forma a diretoria não para de se mexer, né? Porque o torcedor entende que ainda precisa de reforços. O ideal seria, basicamente, 2 zagueiros para serem titulares hoje. Só que o Santos, a gente sabe que se for buscar zagueiro, vai buscar um só. Talvez um lateral esquerdo, não se fala de lateral esquerdo na diretoria, mas o Santos busca um zagueiro. Como eu comentei, agora o Santos tem o Velo Clube pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. É provável que o Neymar já esteja em campo. E aí, aliás, lembro-me daquele vídeo que repercutiu nos últimos dias dos torcedores do Velo Clube que invadiram o treinamento do clube para falar que se fosse necessário tirar o Neymar da Copa do Mundo para ganhar o jogo, que fosse. Patético, né? Fica difícil a gente fazer qualquer tipo de comentário relacionado a isso, porque são torcedores que basicamente não têm humanidade. Se eles tivessem um jogador do tamanho do Neymar, em um contexto
em que esse jogador pudesse talvez ir para a Copa do Mundo e o torcedor do Santos fizesse a mesma coisa, dissesse que para ganhar o jogo, talvez se precisasse quebrar o jogador deles, a gente faria, com certeza eles não gostariam. Esse episódio me fez lembrar muito da invasão que o Santos sofreu no ano passado no CT para cobrar o Guilherme, em que o torcedor do Santos, acredito que da torcida jovem, falou que se tivesse um revólver naquele momento, atiraria no Guilherme. A gente sabe quais foram as consequências disso. O Guilherme, que já não estava bem, ficou pior. Fica muito complicado a gente entender o que passa na cabeça do torcedor, como ele acha que isso pode ajudar o jogador. Para mim, isso é intimidador. Se eu fosse jogador do Velo Clube, eu me sentiria intimidado. Eu não ia querer quebrar o Neymar. Eu não ia querer quebrar jogador algum, porque são profissionais em campo. É óbvio que na derrota ninguém está feliz, mas mesmo assim eu vou pedir para você, torcedor, deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar a gente também em costanorte.com.br. Até mais.